Nós queremos saber o que vem por aí, né, em relação à inteligência artificial em 2026. E nós vamos conversar agora. Ele é advogado e também mestre em Direito. Seja muito bem-vindo, doutor Elias Evangelista de Souza. É um prazer te receber, doutor. Prazer é meu, tudo bem. Os avanços da inteligência artificial aí no ano novo. A inteligência artificial, ela deixou de ser uma tendência, hoje ela é uma realidade dentro do ambiente corporativo, das empresas e mais nas nossas vidas? Olha, eu diria que não chegou a ser uma tendência, na verdade, muito menos uma hype, mas sim uma grande transformação. Assim como a Revolução Industrial gerou uma grande transformação no mundo, inteligência artificial, na nossa concepção, está no mesmo patamar, no mesmo padrão. Em 30 de novembro de 2022, eu diria que é um marco da inteligência artificial no mundo. 30 de novembro de 2022. 30 de novembro de 22, porque uma empresa, uma grande corporação americana, que é a OpenAI, ela abre então a possibilidade de qualquer pessoa ou empresa pelo mundo ter um acesso ao ChatGPT. Então, a partir daquele momento, empresas, pessoas físicas puderam então ter o primeiro acesso a um banco brutal, enorme de dados, e realizar, então, os primeiros acessos. Então, verdade é que, nos primeiros 5 dias, nós já tínhamos, então, mais de 1 milhão de pessoas acessando. Depois de 60 dias, já eram mais de 100 milhões de pessoas em torno do mundo acessando o banco de dados da OpenAI. Doutor Elias, aí você se depara com uma situação assim. Um pequeno empreendedor, imagina, inteligência artificial aqui no meu negócio, eu não preciso disso, não. Não. Aqui a gente não vai aprender sobre isso, porque não há necessidade. Eu acho que quem não ter a inteligência, aprender sobre a inteligência artificial, realmente vai ficar para trás, seja qual for o tamanho desse negócio. Qual a sua opinião? Sem dúvida, é um caminho assim, sem volta. Para o pequeno, para o médio produtor, para o pequeno empresário ou para o consumidor em si, a transformação ela é tão brutal que ela permite que essa pequena empresa ela consiga, de alguma forma, competir com empresas maiores. Quando ela entende a aplicabilidade da inteligência artificial no seu negócio, seja para gestão, para venda, para criação, para o desenvolvimento de novos produtos, a mudança, a transformação ela é enorme. E a inteligência artificial dentro das corporações, das empresas, ela consegue otimizar o tempo e até reduzir custos ali na produção? Sem sombra de dúvida. A tomada de decisão, quando ela é embasada em dados, ela se torna naturalmente mais fácil. Então, imagine o seguinte cenário, uma empresa ou qualquer tipo de negócio que tem uma divisão muito clara em pessoas, processo de trabalho e o produto que ela atua. Quando o empresário entende a dinâmica de aplicação, seja para melhoria ou para o próprio desenvolvimento de processos de trabalho, treinamento de pessoas, o crescimento ou a criação de novos produtos, a realidade muda. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve uma recente pesquisa que para cada $1 investido no empregado, no colaborador, esse colaborador, depois de um prazo de 3 a 6 meses, já retorna $4. Aqui no Brasil, uma pesquisa mais recente da Startse, uma empresa, aponta que 41% das empresas no Brasil já utilizam inteligência artificial de forma contínua. Ou seja, isso representa ali 9 milhões de CNPJ fazendo uso. A UOL, por exemplo, publicou uma segunda pesquisa que aponta que 80% das empresas no Brasil utilizam, não de forma contínua, de forma mais limitada, mas se eu somar entre aquelas que utilizam de forma diária, 40% das empresas, e aquelas que utilizam de forma limitada, já alcança 80% das empresas no Brasil. Aqui no Brasil, em relação às empresas brasileiras, quais são as áreas que realmente a inteligência artificial está atuando com mais força? Legal. É natural que processar dados, analisar e avaliar dados, essa utilização ela teve início principalmente com vendas,
primeiro atendimento, nas primeiras automações, só que isso varia muito do tamanho ou do porte da empresa. Então, para uma empresa de pequeno porte, você nota a aplicação, a utilidade no primeiro atendimento ao cliente, no pós-venda, na criação eventual de um conteúdo para redes sociais, para pequenas empresas. Para médias empresas, você já começa a compreender tomada de decisão, automações. Para grandes empresas, aí o cenário já modifica, já se altera. Doutor Elias, hoje está aumentando a procura de pessoas de todas as idades, todos os segmentos também profissionais, pessoas querendo aprender mais sobre inteligência artificial. Sem sombra de dúvida. Quando você avalia, por exemplo, ferramentas que são capazes de entender a busca por palavra-chave no Google mesmo, você já percebe que a procura, seja de pequenas, médias empresas, de consumidores, por estudar, compreender, é enorme. E também tem um fator bem legal, assim, que é a quantidade de conteúdo gerado em redes sociais ou em canais do YouTube, que permite que qualquer pessoa dê o primeiro passo, avance, entenda os aspectos essenciais para o desenvolvimento dela, como colaborador, como empregado de uma empresa, estudando, se aprofundando dentro de temas vinculados, ali ligados à inteligência artificial, dando o primeiro passo. Exemplo disso aquilo que ocorria há 15 anos atrás. Por exemplo, eu iniciei a minha atividade no mercado digital também, vendendo treinamentos e cursos digitais lá atrás, em 2009. Lá atrás eu contratei uma empresa para prestar serviço e criar um site, por exemplo. Criar o código, criar um site com alto investimento. 4, 5 anos depois, 2012, 2013, o Brasil passa por momentos que mesmo empresas pequenas começam a utilizar aplicações como WordPress, plugin como Elementor, para desenvolver o próprio site. Hoje, com um comando um prompt, um comando correto, assertivo, você desenvolve uma plataforma, um site ou um aplicativo em 20 minutos. Doutor, você como advogado, de que forma a inteligência artificial ela atua na sua área? Na área jurídica, a transformação ela é brutal, ela é enorme. Hoje, por exemplo, você consegue baixar um processo, um PDF de um processo de 1000 laudas, subir na IA e solicitar e pedir os pontos mais relevantes de um laudo médico no curso daquele processo, ou te auxiliar na confecção de uma defesa. Os próprios tribunais se utilizam face à quantidade brutal de demanda, grande quantidade de demanda na hora de proferir uma sentença, um acordo, uma decisão, para análise dos dados no curso, dentro do processo. E também até para, eu preciso de entender e instruir melhor o meu cliente. Você consegue acessar a documentação, subir e extrair dali os dados necessários para análise. Então, você ganha muito tempo, você ganha a possibilidade de ser mais assertivo na decisão, mas principalmente na consulta de jurisprudência, na consulta de decisões que tribunais vêm adotando ao longo do tempo. Eu consigo consultar com celeridade, ter decisões semelhantes com mais tranquilidade, de forma mais assertiva, mais correta, para embasar minha peça, minha petição. Você que chegou agora aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. Você está acompanhando a nossa conversa com o Dr. Elias, falando sobre os avanços da inteligência artificial em 2026, nas empresas e até na sua vida pessoal, sim. Agora eu quero a sua participação, a sua pergunta e também para nós, através do WhatsApp, que você fala ao vivo aqui com a nossa produção. Doutor, nós estamos falando dos pontos positivos até esse momento da inteligência artificial, como otimização do tempo, a produção, a reduzir custos de produção dentro do ambiente corporativo, na empresa, mas há pontos negativos também? Sem sombra de dúvida. Existem duas correntes no Brasil e no mundo, uma mais otimista, uma um pouco mais pessimista, relativo à perda de empregos, à extinção, empregos que serão dizimados. Se de um lado nós temos realmente dados concretos e exemplos bem claros, recentes, de grandes empresas realizando demissões, agora, nesse exato momento, em atividades, em áreas onde a eficiência, por meio da inteligência artificial, se faz melhor. E o capital não perdoa, O capital em si, ele analisa a eficiência diante do custo. Exemplo disso, uma empresa, a WhatsApp, aqui do Flávio Augusto, recentemente ele mesmo publicou que de 200 colaboradores que ele possuía na área de pós-venda, ele realizou a dispensa de 60 colaboradores e agora em 2026 ele vai ficar com 20 funcionários dos 200.
sendo que 80% desses colaboradores serão demitidos e os outros 20% alocados. Então, eu diria que existe um efeito J, aquilo que a gente retrata no dia a dia, que é assim, uma queda muito grande nesse momento, perda de emprego, preocupação, e depois um crescimento e uma estabilização. Então, são correntes que apontam se de um lado existirá sim muito desemprego, de outro lado nós teremos pessoas que serão adaptadas para essa realidade e que simplesmente mudarão de área e vão entender como receber mais, como aferir mais, porque eles se tornaram mais produtivos. Bom, é uma reviravolta, é muito duro, é muito difícil o desemprego, né, doutor? É complicado. Bom, mas quais são os erros que os empresários cometem utilizando até uma forma leviana, a inteligência artificial? Legal. Pensa o seguinte, utilizar a inteligência artificial semelhante àquilo que você realizava até então no Google é um grande erro. Utilizar um verbo no imperativo. Faça uma lista, crie algo, pensa numa esteira. E nessa esteira, o final dela, você usa o imperativo. Realize uma lista, aqui, por exemplo, na TV Tati. Imagina que vai existir aqui uma nova reunião, um novo produto, um novo formato dentro da atuação de vocês. Num primeiro momento, no início dessa esteira, é importante que você realize uma reunião, um brainstorm, entenda quais são os pontos relevantes para aquele novo produto que a empresa deseja lançar. E o final dessa esteira é você solicitando e pedindo para a inteligência artificial desenvolver algo. Então, a forma como é utilizada hoje, eu diria que é quase o jardim da infância. É o primeiro passo. O indivíduo ou o líder, o gestor, no máximo que ele faz é simplesmente digitar e pedir algo. Quando, na verdade, quando ele solicita, por exemplo, num comando, num prompt, realize 50 perguntas para o meu negócio se tornar algo melhor. A IA cria a pergunta e você tenta responder, ou entender, ou discutir com o seu time. A partir dessas ideias, você avança. Você pode utilizar a inteligência artificial, como, por exemplo, o Notebook LM, onde ela faz uma pesquisa profunda na internet e te traz dados para depois você chegar no imperativo, que é faça isso, faça aquilo. Então, esse é o maior erro. Utilizar como se fosse o Google, por exemplo. Doutor, até falando, há muitos desabafos até usando a inteligência artificial, né? Eu estou passando por isso, aquilo na minha vida pessoal. É verdade que a inteligência artificial, ela sempre vai querer nos agradar? Não necessariamente. A inteligência artificial, você deve compreender ela como uma plataforma que possui vários softwares e existe ali sempre um aprendizado de máquina, que são as machine learnings, onde ela aprende e entende algo semelhante à cognição humana, pautada em raciocínio, tomada de decisão. Só que, dependendo da quantidade de dados que você aponta e das regras que ela consulta, ela vai trilhar um caminho ou um outro caminho. Então, necessariamente, ela não vai agradar. Ela vai apontar dentro daquilo que ela aprendeu, só que ela está, eu diria, no primeiro estágio de aprendizado. Veja, por exemplo, se uma empresa hoje deseja ou tem interesse em se utilizar da inteligência artificial para substituir toda a equipe de telemarketing, eu diria que a questão vinculada a áudio, voz e ligação, ela ainda não está tão legal no Brasil e no mundo. E quando está, ainda está um pouco caro. Ou seja, ela não atingiu ainda esse nível de complexidade para ficar bem legal, para ficar bem bacana. Ela hoje te entrega texto, relatório, uma possibilidade de processar dados de forma brutal, absurda, só que tem alguns pontos que ainda ela necessita de mais treinamento, de aprendizado. Então, ela vai chegar num ponto muito bom nos próximos 2, 3 anos. Doutor Elias, agora encerrando aqui a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse para o pessoal de casa, você que tem a sua empresa, enfim, um conselho em relação a 2026 e de que forma a inteligência artificial é importante aí para o seu negócio. Eu diria que o primeiro fator é reduzir um pouco a ansiedade, entender que existe sim um cenário otimista dentro da inteligência artificial, compreender que esse é o momento, essa é a hora de você estudar, seja por meio de curso, treinamento, pós, ou mesmo sem custo algum, por meio de conteúdos gratuitos na internet. Mas dê o primeiro passo, avance, dê o primeiro passo, porque esse, sem sombra de dúvida, é um caminho sem volta, e nós teremos
ao longo dos próximos anos, aquelas pessoas que simplesmente se acomodaram, não estudaram, não avançaram e que poderão sim ter a sua atividade extinta, terão que se adaptar a uma nova realidade, e aquele grupo de pessoas que se dedicou, estudou, entendeu a aplicação, a aplicabilidade dela dentro de cada cenário, profissão, atividade e conseguiu evoluir com ela. Doutor, muito obrigada.